Srila Maharaj está falando nessas aulas sobre o Guru. Ele está falando nesse dia do aparecimento de Srila Govinda Maharaj. Então, o subtítulo da aula que vamos ler agora é A Ganância do Guru, a Ganância do Discípulo. Sua Divina Graça, um Vishnupada, Srila Bhakti-Nirvana Acharya Deva Goswami Maharaj, no dia do Vyasa Puja de Srila Govinda Maharaj, dia do seu aparecimento. Essa aula foi dada em Shinrapali para os bengalis, no programa da manhã, no dia 1º de janeiro de 2021, do ano passado. E ele começa falando, há mais uma coisa escrita em um dos Puranas. Eu costumo falar sobre isso em bengali, mas este é o sloka real das Escrituras. Então tem o verso aqui, sloka, que diz o seguinte: ó Devi, existem muitos gurus que roubam a riqueza de seus discípulos, mas é muito raro encontrar um guru que roube as três misérias do discípulo. Isso está no Purana. As três misérias do discípulo quais são? As misérias materiais. Então, é muito fácil encontrar um guru que ele quer o dinheiro do discípulo, mas é muito difícil encontrar um guru que vai tirar essas três misérias do discípulo. Neste mundo existem muitos gurus que roubam a riqueza dos seus discípulos. Muitos desses gurus, eles dão iniciação e partem, e depois vêm uma vez por ano para cobrar de novo, para cobrar do discípulo, como se fosse um imposto. Então aqui Srila Maharaj fala, tem gurus que eles dão iniciação, eles vão embora, depois somente voltam depois de um ano para cobrar como se fosse imposto. Falar, olha, você tem que me fazer uma doação. Então o guru não está preocupado com o discípulo, ele não está preocupado em instruir o discípulo a fazer Ekadashi, ele não está preocupado em instruir o discípulo a seguir os 4 princípios, não matança de animais, não sexo ilícito, não intoxicação, não jogos de azar. Ele não está preocupado com isso. Cante o santo nome, siga o que é favorável, rejeite o desfavorável. Ele não está interessado em explicar isso para o discípulo. Ele está somente interessado em pegar o dinheiro do discípulo. Então, ele vai uma vez por ano lá e quer a doação. Alguns, na verdade, nem é uma vez por ano, é uma vez por mês. Ele lembra do discípulo uma vez por mês e aí entra em contato com o discípulo e fala, ué, você não vai me doar? Você não vai fazer a doação para mim? Tem alguns gurus que são assim. Eles vão cobrar o discípulo. Se você possui alguma terra, você tem que pagar impostos ao município. Da mesma forma, existem muitos gurus neste mundo que têm até você, que vem até você com só um minutinho aqui. Com uma caixa, e eles dizem, então eles vêm com uma caixa de doação.
Só um minutinho que está com problema aqui e está saindo da posição do celular. Então, muitos gurus vêm a você com uma caixa de doação e dizem: coloque 1 ou 2 rúpias aqui para mim todos os dias. Gurus genuínos, eles nunca irão impor qualquer imposto, qualquer cobrança, qualquer doação para você. Um guru genuíno, ele sempre pensará em como roubar as suas misérias, como orientar você para tirar as suas misérias, como remover as suas misérias triplas. Quais são as misérias triplas? Isso temos que saber. As misérias que existem no mundo material, fenômenos da natureza que vão causar sofrimento para o ser humano. Fenômenos da natureza como tempestade, enchente, terremoto, maremoto, tsunami, raios. Esse é um tipo de miséria material. Qual outro tipo de miséria material? Miséria causada por outros agentes, outros seres, como animais, répteis, insetos, o próprio ser humano. E há outro tipo de miséria, doença da mente e do corpo. Doenças da mente e do corpo. Então, o guru genuíno, ele está interessado, ele vai dar para você o conhecimento, ele vai dar a prática para você se livrar dessas misérias, para você se aproximar de Deus, para você chegar algum dia, amor puro por Deus. Agora, um guru falso, ele só pensa no seu dinheiro. Quanto mais discípulos ele tiver, melhor para ele. Ele vai ter mais dinheiro para desfrutar. Então, um guru falso, ele quer trocar o carro, ele quer um carro novo, ele quer um celular novo, ele não pode ver nada que a mídia faça propaganda, que ele vai querer. Ele está com a mente perturbada, querendo só coisas materiais, sempre querendo algo novo. Esse é um guru que não é genuíno. Esse é um guru falso. O guru genuíno, ele quer somente distribuir a consciência de Krishna. Ele não está preocupado com ele próprio. Ele vai honrar a praçada que derem para ele. Ele não está preocupado em ter uma praçada que ele gosta de comer. Uma praçada quentinha que ele gosta de comer, desfrutar do alimento. Não. O guru genuíno, ele come o que vão dar para ele. O que tiver de praçada para o discípulo, ele come também. Esse é um guru genuíno. Então, aqui Srila Maharaj está falando sobre o guru que quer dinheiro, quer o seu dinheiro. Ele está preocupado com o seu dinheiro. Por isso, ele não explica corretamente o que é a consciência de Krishna. Ele não fala em regras, ele não fala em regulamentos, porque ele tem medo que o discípulo dele vá embora. Ele tem medo que o discípulo dele abandone ele. Porque quanto mais regras e regulamentos você passa para as pessoas, que é o correto, regras e regulamentos corretos que os antecessores distribuíram para nós, que é necessário. Quanto mais você falar isso, menos pessoas ficam. Porque as pessoas não querem seguir regras e regulamentos. Elas querem se conectar com Deus da forma que elas acham que é a conexão com Deus. Sem seguir nada, fazendo o que quer. Seguindo a mente, ninguém vai se conectar com Deus. Ou seguindo um guru falso, ninguém vai se conectar com Deus. Você tem que seguir o que Rupa Goswami falou, o que Sanatana Goswami falou, o que Raghunatha Das Goswami falou, o que Narottama Das Thakura falou, Srila Bhaktivinoda, Srila Bhaktisiddhanta. É isso que nós temos que seguir. Não a nossa mente, nem a mente de um guru falso. Porque o guru falso, ele está com a mente perturbada. Ele não consegue nem controlar a mente dele. Como que alguém que não consegue controlar a sua mente pode querer dar instrução para outra alma? Nós falamos aqui sobre os impulsos, né? Um guru genuíno, ele não pode ter o impulso de falar dos outros, falar mal dos outros. Se alguém fala mal de algum discípulo, se o guru fala mal de um discípulo, ele não é um guru genuíno. Ele não controla o impulso de falar.
ele não controla o impulso da mente dele, ele não controla o impulso da raiva. Se ele não controla a raiva dele interior, ele não é um guru genuíno. Ele tem que controlar a língua, ele tem que controlar o que ele vai comer, o paladar, a gula. O guru genuíno controla a gula. Ele não tem impulso de comer o que é gostoso somente. Ele vai honrar a praçada, independente se está gostosa ou não. O guru genuíno não come demais. O guru genuíno, ele não vai querer usar os seus genitais. Aquele guru que quer usar os genitais, ou ele usa ou ele quer usar, ele não é um guru genuíno. Então, as escrituras falam isso, os Puranas falam isso. E aqui está dizendo, o guru genuíno, ele está interessado somente no seu dinheiro. Um verdadeiro guru, ele nunca lhe dará um imposto. O que ele quer dizer aqui com imposto? Ele nunca vai te dar, estipular um valor, ele nunca vai ficar te cobrando, esse mês você não me doou. Esse mês você não me doou. Um guru genuíno nunca vai fazer isso. Ele nunca dirá, venho aqui todo mês e você deve me dar um saco de arroz ou algum dinheiro. Os discípulos de tais gurus, eles também pensam, eu tenho iniciação, eu recebi iniciação, então eu tenho tudo. O guru virá uma vez por mês. As pessoas não entendem o que é mente e o que é alma. A alma existe no plano interno. Ela julga sobre assuntos internos, espirituais. E a mente existe no plano externo. Ela julga sobre os assuntos externos, exteriores, ilusórios. Há uma grande diferença entre a alma e a mente. Alguns dizem, eu já recebi a iniciação, e se eu receber a iniciação aqui, o meu guru anterior me amaldiçoará. Um guru genuíno, ele nunca amaldiçoa ninguém. O guru dos semideuses, ele pode amaldiçoá-los, como quando uma vez Brihaspati, o guru dos semideuses, amaldiçoou Indra, mas um guru genuíno, ele nunca o amaldiçoará, ele nunca ele não se importa o quanto você faz de errado. Ele perdoa todas as boas e más qualidades. Este é o seu dever. Então o guru, se o discípulo cai, o guru vai lá e dá a mão para o discípulo novamente. Ele não fica criticando o discípulo, ele não larga o discípulo. O guru genuíno nunca larga o discípulo. Shri Govinda Maharaj falou, se algum devoto cair, você também, você mesmo não sendo guru, você tem que ir lá e chamar ele de volta. O guru perdoa todos. Agora, um guru que não é genuíno, ele não perdoa, ele amaldiçoa. Aqui o guru dos semideuses, como foi falado aqui, ele fez a maldição contra o senhor Indra. E o senhor Indra, ele se tornou um porco. Ele foi para um corpo de porco. Por quê? Porque o guru dele, Brihaspati, o guru dos semideuses, ele amaldiçoou o senhor Indra. Um guru genuíno nunca vai amaldiçoar o seu discípulo. E nem vai querer dinheiro do seu discípulo. Ele não está preocupado com o dinheiro, ele está preocupado em dar a consciência de Krishna corretamente e o discípulo seguir a consciência de Krishna corretamente.
Isso é um guru genuíno. Ele vai te perdoar, independente do que você fizer. Este é o seu dever. Muitos dirão, você desistiu de mim, eu te amaldiçoarei. Isso é o guru. Quando o discípulo às vezes troca de guru, às vezes acontece isso. O discípulo troca de guru. Se ele vê que o guru não é um guru genuíno, se ele vê que o comportamento do guru não é o comportamento de um guru genuíno, o guru está lá somente querendo dinheiro, fama, poder, mulheres, ele tem sim o direito de desistir do guru e arrumar um outro guru, um guru genuíno. E aí o que o guru que não é genuíno faz? Ele amaldiçoa o discípulo dele. Por que ele está amaldiçoando o discípulo? Porque ele quer que o discípulo continue com ele para dar dinheiro para ele ter um número grande de discípulos, e aí a fama dele aumenta. Eles vêm até você todos os anos e recebem um saco de arroz ou 50 rúpias. Então, você sai e eles perdem a sua renda. Se você sair dele, se você largar o guru que não é genuíno, ele te amaldiçoa, como foi falado aqui, porque ele vai perder a sua doação. O guru que não é genuíno, ele não fala a verdade para o discípulo, ele esconde a verdade para o discípulo, porque ele tem medo de perder a doação. Se o discípulo largar ele tem medo. Tem gurus que não falam que é para seguir Ekadashi. Ah, não é importante seguir Ekadashi. Não é importante você seguir regras e regulamentos. Tem gurus que falam isso. Por quê? Porque ele falando isso, ele vai ter mais discípulos. E tendo mais discípulos, a caixinha dele, a conta bancária dele vai estar maior, mais gorda, vai ter mais dinheiro. Ele não fala que tem que seguir princípios, ele fala, tudo bem se você se intoxicar, não há problema. Tudo bem se de vez em quando você comer ovo, tudo bem. Por que ele faz isso? Para ter mais discípulos. Para ter mais discípulos e dar mais dinheiro para ele. E ele ter uma vida mais confortável, uma vida com mais desfrute dos sentidos. Esse é um guru falso. Ele fala, tudo bem se você se intoxicar, não há problema em se intoxicar. O importante é cantar o Mahamantra. Alguns gurus falam isso. Não, o importante é seguir tudo. O importante é seguir tudo. Porque Silachara Maharaj, ele falou já em várias aulas, e não só ele, né? É a canção que cantamos agora há pouco. Aceite o favorável, rejeite o desfavorável. Bhakti Anukula Matra, Karjera Suikara. Bhakti Pratikula Bhava, Varjana Gikara. Aceite o que é favorável à devoção, rejeite o que é desfavorável à devoção. Isso é uma canção escrita por Srila Bhaktivinoda Thakura. Será que o guru que fala que tudo bem, que não precisa seguir regras e regulamentos, não tem que seguir o que não tem problema em fazer o que é desfavorável? Será que ele é mais elevado do que Srila Bhaktivinoda Thakura? Será que ele é um guru mais elevado do que Srila Bhaktivinoda Thakura para falar o que, ao contrário, para ele distribuir, ao contrário de Srila Bhaktivinoda Thakura? Ah, tudo bem, importante é só cantar o santo nome. Sim, cantar o santo nome é extremamente importante, não há nada mais importante. Mas alguém que não segue regras e regulamentos, ele não está cantando o santo nome. Ele está cantando as palavras Hare Krishna e Rama. Tem uma grande diferença entre você cantar o santo nome e você cantar as palavras Hare Krishna e Rama. Então, o guru que fala que tudo bem, que pode fazer tudo, não tem problema. Você vai na padaria, você come alguma coisa que tem ovo lá, não há problema. Esse guru é falso. Ele está querendo que você fique feliz com ele e você vai lá e todo mês você deposita, faz um Pix para ele. Hoje, né, temos a tecnologia, então você faz o Pix para um guru que é falso. Ou você transfere para a conta dele, enfim. Você vai lá para ele e doa muita boga.
Então, essa aula de Silachara Maharaj é para abrir os olhos dos devotos de quem é um guru genuíno e quem é um guru falso. Continuando aqui a leitura. Então, o guru genuíno nunca vai amaldiçoar o seu discípulo. Não importa o quanto você faça de errado, ele perdoa todas as boas e más qualidades. Este é o seu dever. Muitos dirão, você desistiu de mim, eu te amaldiçoarei. Eles vêm até você todos os anos e recebem uma doação. Então, você sai e eles perdem a sua renda. Se você sair deles, eles vão perder a renda ou o salário. Se você recuar, eles lhe dirão, tudo bem, você pode dar 2 sacos de arroz, então eu não vou amaldiçoar você. Tudo ficará bem. Essa é a verdade. Então, alguns gurus também, quando a pessoa vai sair, ele fala, tudo bem, eu não vou te amaldiçoar, mas me dê 2 sacos de arroz e tudo bem. Esse é o guru, que ele só está preocupado com algo material. Ele quer algo material do discípulo. Ele não está preocupado se o discípulo está dando para ele o retorno em termos de seguir a prática correta. Ele está preocupado somente, um guru desse tipo, ele está somente preocupado com a renda dele, o que ele vai ganhar todo mês, o que ele está ganhando todo mês. Essa é a preocupação de um guru falso. Ele está preocupado com dinheiro. Na verdade, as pessoas mundanas, não só o guru falso, mas quem é mundano, como todos nós, está preocupado com Kanak, Kamini e Pratista. Todos nós temos esse desejo, Kanak, Kamini e Pratista. Somente um guru genuíno, ele não está preocupado com isso. O que é Kanak, Kamini e Pratista? Kanak é dinheiro, riqueza. Então, todo mundo que não é um guru genuíno, ele está preocupado com isso. Dinheiro, riqueza, como vai sobreviver, como ele vai passar a velhice se ele não tem dinheiro. Outra coisa que as pessoas estão preocupadas, a maioria pelo menos, é com Kamini, o desfrute do corpo do outro. Mulheres ou homens, as escrituras falam em mulheres, mas aquele que não tem, não só mulheres, os homens também, os homens e mulheres. Então, as mulheres também, que não são devotas puras, elas estão preocupadas com o desfrute do corpo do homem. E o homem está preocupado com o desfrute do corpo da mulher. E a terceira coisa que todo mundo está preocupado no mundo material, quem não é um devoto puro, quem não é um guru genuíno, é fama e poder, pratista. Pratista, fama e poder. E Srila Govinda Maharaj fala que pratista é mais difícil você se livrar de pratista, fama e poder, do que se livrar do desejo de ter dinheiro ou do desejo de desfrutar do corpo do outro. É mais difícil, veja só como é difícil as pessoas se livrarem de fama e poder, pratista. Continuando aqui a leitura, Silachara Maharaj continua falando dos gurus falsos. Por que ele está falando isso? Por que ele está pegando tão pesado em cima de gurus falsos? Porque a maioria dos gurus que existem no mundo são falsos. São poucos os gurus genuínos. A maioria que se diz guru, que se diz acharya, ele não é um acharya, porque ele não ensina com exemplo.
ele dá um mau exemplo para os devotos. Como que ele pode ensinar com exemplo? Ele somente fala coisas que estão nas Escrituras, mas a reação dele, o comportamento dele não é um comportamento adequado. Ele é muito nervoso, irado, ele estoura com todo mundo, ele maltrata os discípulos. O guru falso, ele maltrata os discípulos, ele está interessado somente no dinheiro, ele não tem paciência com ninguém, ele tem comportamento, ele não segue Ekadashi, ele não canta o Gayatri Mantra, alguns nem usam o cordão de Brahmani. Alguns nem a Japamala cantam, o Mahamantra Hare Krishna. Então, esse guru falso, ele não dá o comportamento, ele não mostra o comportamento correto para o discípulo. Ele não participa do Arati, ele não participa das canções, ele mal sabe cantar as canções. Por quê? Porque ele não faz a prática correta. E o Acharya é aquele que ensina pelo exemplo. Então, Srilacharya Maharaj está pegando pesado aqui em relação aos gurus falsos, porque existem muitos, e muitos, e muitos. E ele não quer que as pessoas sejam enganadas. Srilacharya Maharaj está avisando, alertando aqui, porque eles não querem que as almas sejam enganadas. Então, continuando a aula aqui, ele fala agora, enganadores e enganados. É o que eu estou falando. Enganadores e enganados. Os enganadores são os gurus falsos. E os enganados são os discípulos. Então, nós temos que abrir os olhos dos discípulos que estão sendo enganados por pessoas que estão querendo somente algo material deles. O guru genuíno não quer nada material seu. Então, Srilacharya Maharaj continua falando aqui, a continuação da aula que nós estávamos lendo. Gurudeva, ele sempre fala Harikatha e canta Kirtan. Ele fala sobre o Senhor Supremo, ele glorifica o Senhor Supremo. Gurudeva nunca se senta e fala fofoca sobre os outros. Gurudeva, ele nunca fala sobre os outros, sobre outras coisas, sem sentido. Está escrito no Mahabharata. Aí tem um verso aqui do Mahabharata. Então, Srilacharya Maharaj está falando, o guru genuíno, o Gurudeva, ele nunca vai sentar e conversar assuntos mundanos com um devoto. O guru genuíno, ele nunca vai fazer fofoca sobre outro devoto. Se o teu guru está fazendo fofoca sobre outro devoto, está falando as coisas que o outro devoto falou, não é um guru genuíno. Srilacharya Maharaj está deixando claro aqui isso. O guru genuíno nunca vai falar sobre o outro, por mais que o devoto tenha feito algo errado. Um guru genuíno não pode falar sobre o outro, ele não vai falar o que o outro devoto fez. Ele vai perdoar o outro devoto e não vai distribuir, ele não vai divulgar o que o outro devoto fez de errado. Ele controla o impulso da fala. Por isso, aqueles 6 impulsos, eles são controlados por um guru genuíno. Aquele que não controla os 6 impulsos, ele não pode ser um guru genuíno, ele não é um guru genuíno. Se o teu guru senta com você e começa a falar sobre outro devoto, você está vendo aqui na escritura que ele não é um guru genuíno. Ele não vai sentar com você e falar sobre assuntos mundanos, comentar sobre assuntos mundanos. Ele vai falar Harikatha. Então, Srilacharya Maharaj fala aqui, Gurudeva sempre fala Harikatha. O que é falar Harikatha? Fala sobre Deus. O Guru, quando ele reúne os devotos, ele vai falar sobre Deus. Ele não vai colocar mais assunto mundano na cabeça do devoto. Nós devotos, na verdade, aspirantes a devotos, que nós nos iniciamos, nós o dia inteiro falamos assuntos mundanos. E quando estamos com o Guru,
Nós queremos ouvir Harikata, falar sobre Deus. E o Guru não vai falar sobre coisas mundanas. Ele vai falar Harikata, ele vai falar sobre Deus. Então, Srila Maharaj continua falando aqui, ó. Está escrito no Mahabharata. Aí tem o verso aqui do Mahabharata que diz o seguinte: se alguém vive em prazer, é tolo, ignorante sobre qual é o seu dever e o que não deve fazer. Então, aquele que vive no prazer, aquele que somente quer desfrutar do prazer, desfrutar da boga, em vez de honrar a traçada, ele quer desfrutar da boga, ele quer o prazer, ele é um tolo. Isso aqui está escrito no Mahabharata. Ele é ignorante sobre o que é o seu dever e o que não deve fazer. Ele ignora qual que é o dever dele e ele ignora qual é o seu dever. Então o tolo ele quer desfrutar o tempo todo dos sentidos e vive seguindo qualquer outro caminho, exceto a devoção pura. Aquele que vive querendo fazer devoção, mesmo sendo mistura, karma misra bhakti, jnana misra bhakti, aquele que mistura, ele serve Deus, mas ele quer algo em troca, ele é um tolo. Aquele que serve Deus, ele faz bhakti yoga, devoção, misturado com conhecimento, ele também quer conhecimento, ele é um tolo. Isso está aqui no Mahabharata. Então, não, aquele que segue outro caminho, que não seja o caminho da devoção pura, Shuddha Bhakti. Aquele que quer outro caminho, não o caminho exclusivo a Deus, devoção pura, Shuddha Bhakti, ele é um tolo. Então, mesmo que esta pessoa seja chamada de guru somente no nome, é a ordem das escrituras que ele deve ser abandonado. Olha só, são palavras fortes, né? São palavras bem fortes. Como assim a pessoa vai abandonar o guru? Então, mesmo que essa pessoa seja chamada de guru, aquele que quer desfrutar dos sentidos, aquele que não compreendeu que nós temos que servir e não desfrutar, ele pode ser chamado de guru somente no nome. E a ordem das escrituras é que ele deve ser abandonado. Isso está nas escrituras. Quem está dizendo isso é o Mahabharata. Mahabharata, Udyoga Parva 179:25. Se alguém vive em prazer, ele vive com uma esposa, filhos, etc. É um tolo, ignorante do que é o seu dever e o que não deve fazer. Aqui no caso, Srila Govinda Maharaj, Srila Acharya Maharaj, eles já falaram, não há problema em você ter esposa e filhos, mas você tem que, o seu foco é a devoção. Você tem que fazer uma família de Krishna. Não somente ter uma família para desfrutar da mulher. Srila Acharya Maharaj já falou isso em aulas anteriores também. Os homens casam com a mulher para querer desfrutar da mulher. Não. Você vai casar com a esposa para os dois servirem juntos Deus. Não há problema nenhum em você ter uma esposa, mas os dois têm que fazer uma família de Krishna. Os dois vão servir juntos e vocês vão fazer os seus filhos devotos. Então, é um tolo aquele que vive
com mulher, com filhos, e somente quer desfrutar. É um ignorante do que é o seu dever e o que não deve fazer. E ele vive seguindo qualquer outro caminho que não seja a devoção pura. Então, mesmo que essa pessoa seja chamada de guru, somente no nome, é a ordem das Escrituras que ele deve ser abandonado. Isso está escrito. Essas não são minhas palavras, disse Lachar Maharaj. Não é que eu esteja dizendo, ele deve ser abandonado. Quando chega a hora, o Senhor diz, eu te dei uma boca, mas você só comeu boga e falou bobagem. Gramya Kata, Gramya Varta, falou sobre a sua aldeia, falou sobre assuntos mundanos e notícias mundanas. Eu lhe dei ouvidos, mas você não ouviu sobre mim. Você não ouviu Harikata com esses ouvidos. Você ouviu todo o resto, todo tipo de assuntos mundanos. Eu te dei olhos, mas em vez de ter o meu darshan, de ver a deidade, você viu coisas sujas. Eu vou tirar tudo de você. Você pode nascer como uma vaca ou algum outro animal ou espécie, qualquer outra espécie. E você não poderá falar, então, o Senhor tirará tudo de você, se você usar mal o que foi dado. Então aqui, Srilachara Maharaj está falando, Deus deu para nós um corpo humano, e no final Deus vai falar para nós, eu te dei boca para você falar Harikata, para você honrar Prasada, não para você falar bobagem, assuntos mundanos, ou comer boga. Eu dei olhos para você me ver, não para você ver coisas sujas, mundanas. Eu te dei ouvidos para você ouvir Harikata, ouvir o meu santo nome, não ouvir coisas que não são devocionais, músicas ou fofocas ou notícias mundanas. Eu te dei tudo para você e você não usou para o meu serviço. Então, o que vai acontecer? Eu te darei um próximo corpo de uma vaca, de qualquer animal, de qualquer espécie. Deus não dará um corpo humano novamente para aquela alma que não serviu ele, que usou o corpo para desfrutar. Aquele ser humano que usou o corpo durante a vida somente para o desfrute, Deus não vai dar para ele novamente o corpo humano. Ele vai reencarnar em qualquer espécie das 8 bilhões que existem, mas não num corpo humano, porque ele não aproveitou a chance que ele teve. É dito em Sri Hari Bhaktivilas, um livro escrito por Srila Rupa Goswami. Tem um verso aqui que diz o seguinte: se um guru, ele dá iniciação, o mantra, ele dá o mantra, né, para o devoto, o Mahamantra, ele dá a mantra aos outros, né, aos discípulos, por afeição ou por ganância. O guru pode dar o mantra por afeição ou por ganância. E se alguém recebe a tal iniciação por afeição ou por ganância, esperando satisfazer alguns desejos, então, tanto o guru quanto o discípulo, eles são amaldiçoados por semideuses. Isso está no Sri Hari Bhaktivilas.
Tanto o guru quanto o discípulo serão amaldiçoados pelos semideuses. Você sabe, às vezes, as pessoas, elas me chamam de Baba. Baba quer dizer pai. É uma forma familiar e afetuosa, muito comum na Índia. Mas eu digo a eles, para não fazerem isso, há um relacionamento com o Guru, com o Gurudeva, e você não deve chamá-lo de pai ou mãe. Você deve chamar Gurudeva de Gurudeva. Às vezes, as pessoas chamam algum guru e pensam, esse guru, ele tem um templo tão grande, ele tem tanto dinheiro, se eu receber a iniciação dele, eu posso conseguir alguma coisa material, vou conseguir alguma fama. Eu tenho visto isso muitas vezes. As pessoas pensam que se o templo é grande, então o guru é grande, o guru é elevado. E se o templo é pequeno, então o guru ele é pequeno, ele não é elevado. Então se Gurudeva ele tem um grande templo, ou tem muitos templos, se Gurudeva tem muitos carros, etc., então as pessoas dizem, ele é um grande guru. Eu deveria receber a iniciação dele. Tantas pessoas fazem fila em algumas missões, pensando, esse lugar é tão grande. Se eu receber a iniciação aqui, eu irei imediatamente para Goloka Vrindavana. E se o templo for pequeno, eles pensam, para que serve a iniciação aqui? Não vou conseguir nada aqui. Eles acham que um grande guru, ele deve ter um grande estômago, uma grande barriga, um grande carro, um grande templo, etc. Você sabe, uma vez, eu fui a uma aldeia para pregar, e eu ouvi uma senhora dizendo, quando o seu Gurudeva quando o seu Gurudeva vem, ele não come, não bebe qualquer coisa, mas um dia o meu Gurudeva veio à minha casa e ele estava tão lindo, ele sentou em uma cadeira confortavelmente e ele fumou um cigarro. Como ele estava lindo! E se o templo for pequeno, eles pensam, para que serve a iniciação aqui? Não vou conseguir nada aqui. Eles acham que um grande guru, ele deve ter uma grande barriga, como Srila Maharaj já falou aqui, um grande carro, um grande templo, etc. Então as pessoas têm o conceito errado. As pessoas têm esse conceito errado de que um guru ele tem que ter uma grande barriga, ele tem que ter um grande templo, ele tem que ter vários templos, ele tem que ter vários discípulos. Ele tem que ter opulência, e não é assim. Não é assim que funciona. Isso é um conceito errado. Quando o Srila Govinda Maharaj ele chegou no nosso templo, Sri Chaitanya Sarasvati Mata, ele tinha 17 anos de idade.
E ele se decepcionou com o nosso templo na época, porque ele tinha lido no Mahabharata, nas escrituras, que os templos eram opulentos, e quando ele chegou lá, tinham poucas cabanas, na verdade. Era o início do Sri Chaitanya Saraswati Mati. Ele chegou lá em 1947. E aí quando ele falou com o Brahmachari, que ele estava decepcionado, o Brahmachari falou, aqui dentro tem um grande sadhu, tem um grande guru. Não importa se aqui o templo é pequeno, se não é luxuoso, se não é opulento. Nós temos um grande guru. É isso que é o que interessa. Ter um grande guru, um grande santo como guru. Não um guru gordo, um guru com dinheiro, um guru que tenha carros bons, um guru que tenha vários templos. Não é isso que importa. O que importa é um guru genuíno que vai te dar a consciência de Krishna da forma adequada. E aí tem um verso aqui que diz o seguinte agora. Quando alguém vestido como um acharya, ele glorifica outras coisas, ou seja, coisas que se opõem às escrituras, sativik, e quando alguém como discípulo ouve com uma mente errada, ambos as pessoas, tanto o guru quanto o discípulo, eles acabam ficando para sempre em um inferno horrível. Sri Hari Bhaktivilas, capítulo 1, verso 101. Então, tanto o guru quanto o discípulo, se o guru fala, ele glorifica, ele está como um acharya, mas ele glorifica outras coisas que não sejam Harikatha, falar sobre Deus, se ele fica glorificando algo que é material, tanto ele como aquele que escuta ele, o discípulo, os dois vão para um lugar muito ruim, eles vão para um lugar, um inferno horrível. O inferno horrível é o mundo material. Por isso é importante termos um guru genuíno, um acharya realmente. À noite vamos continuar essa leitura aqui. São palavras, como eu estava falando, fortes, né? A maioria que lê isso, de repente, ou escuta, vai ficar meio chateado, mas é a verdade. Se o seu guru faz tudo isso, você tem que abandoná-lo. Se o seu guru não é um guru genuíno, você tem que abandoná-lo. Você não pode perder tempo com alguém que não pode te instruir para você ter amor puro por Deus. Não perca tempo com alguém dessa forma. Você tem que se dedicar, você tem que ficar preso, você tem que seguir a orientação de alguém que é genuíno, não de um farsante, que está lá vestido de guru somente para querer dinheiro de você. Então nós temos que ter essa compreensão, e isso é muito importante. Só um minutinho aqui. Vamos ver quem participou conosco hoje aqui da transmissão. Primeiro vamos ver se tem algum comentário, alguma pergunta. Por enquanto não houveram perguntas nem comentários. Vamos cantar primeiro o Nama Sankirtan Hari Harai e depois nós vamos ver quem está conosco hoje. Krishna Jadavaya Nama Hari Hari
Krishna Jadavaya Namaha Hari Hare Nama Krishna Jadavaya Namaha Hari Hare Nama Krishna Jadavaya Namaha Jadavaya Madhavaya Keshavaya Namaha Jadavaya Madhavaya Keshavaya Namaha Gopal Govinda Ram Shri Madhusudana Gopal Govinda Ram Shri Madhusudana Giridhari Gopinath Madana Mohan Giridhari Gopinath Madana Mohan Shri Chaitanya Nityananda Shri Advaita Chandra Shri Chaitanya Nityananda Shri Advaita Chandra Gadadhar Shivasadi Gaur Bhakta Vrinda Gadadhar Shivasadi Gaur Bhakta Vrinda Jai Rupa Sanatan Bhatta Raghunatha Jai Rupa Sanatan Bhatta Raghunatha Shri Jiva Gopal Bhatta Das Raghunatha Shri Jiva Gopal Bhatta Das Raghunatha Jai Jai Goshai Kori Charana Banda Jai Goshai Kori Charana Banda Jaha hoite Vigna Nasha Vishtapura Jaha hoite Vigna Nasha Vishtapura Jai Goshai Jar Muni Tarada Jai Goshai Jar Muni Tarada Asabar Padaremu Pura Panchada Asabar Padaremu Pura Panchada Ade Charana Sevi Bhakta Saneva Ade Charana Sevi Bhakta Saneva Janame Janame More Abhila Janame Janame More Abhila Jai Gosai Jobe Braje Koilo Baso Jai Gosai Jobe Braje Koilo Baso Radha Krishna Nitya Leela Korila Prakash Radha Krishna Nitya Leela Korila Prakash Anande Bolo Hari Braja Vrindavan 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 Shri Guru Vaishnava Pade Majai Ama Shri Guru Vaishnava Pade Majai Ama Shri Guru Vaishnava Pade Bhadra Puriyasha Shri Guru Vaishnava Pade Bhadra Puriyasha Sankirtan Kohe Narottama Das Hari Naam Sankirtan Kohe Narottama Das Hari Naam Sankirtan Kohe Adama Das Hari Naam Sankirtan Kohe Adama Das Hare Krishna 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Ram Ram Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Ram Ram Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Ram Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram
Rama Rama Hare Hare. Jaya Sacinandana, Jaya Sacinandana, Jaya Sacinandana, Jaya Sacinandana, Jaya Sacinandana, Gora Hari, Jaya Sacinandana, Gora Hari, Gora 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 Hari, Gora 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 Hari, Jaya Sacinandana, Gora Hari, Jaya Sacinandana, Gora Hari, Jaya Nitai, Jaya Gora, Jaya Nitai, Jaya Gora, Jaya Nitai, Jaya Gora, Jaya Nitai, Jaya Gora, Nitai Gora Hari Bo, Hari Bo, Hari Bo, Nitai Gora Hari Bo, Nitai Gora Hari Bo, Hari Bo, Hari Bo, Nitai Gora Hari Bo, 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 Hari Bo. Vamos ver aqui quem está conosco aqui participando da transmissão. Nós temos aqui hoje conosco Ishan Krishna Prabhu, a Malini Devidasi e o Vrajaraja Prabhu. Então, bom dia a todos, Dandavat Pranam. À noite continuaremos essa aula aqui falando sobre Guru falso. E não percam então a aula. Às 19 horas começa o programa, às 20 horas começa a leitura da aula. Bom dia a todos, Dandavat Pranam.